Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Boteco Film. Meu nome é Sérgio Civerli e hoje nós vamos conversar em mais um capítulo do Boteco Debate sobre as regras da Fórmula 1 para 2021. Afinal, nós estamos a poucos dias da revelação. Isso, se a revelação realmente acontecer. E como que será essa Fórmula 1? O que a Fórmula 1 precisa mudar? O que a Fórmula 1 tem mostrado que está fazendo para mudar as coisas e o que nós queríamos que a Fórmula 1 fizesse? E será que essas coisas se combinam? E para conversar comigo está o Bruno Ferreira. Tudo bem, Bruno? Fala, Sérgio. Fala, galera. Pois é, uma semana importante, né, que vai mostrar como as conversas dos últimos meses se desdobraram. E pode ser, né, dependendo do que for anunciado ou do que não for anunciado, a gente vai ter uma ideia mais clara ainda desses problemas que a Fórmula 1 tem. Então, acho que é um assunto que vale a pena a gente ficar de olho. Brunão, primeira coisa, você está confiante? Você acha que realmente a Fórmula 1 vai mudar tanto assim, pelo menos do jeito que a Liberty Media quer? Olha, eu confesso que eu já fiquei mais confiante no passado, sabe? No começo, quando o Liberty começou a mostrar mais abertamente quais eram as suas ideias para a Fórmula 1, eu entendi que os tópicos eram interessantes, que eles estavam de fato dispostos a abordar os temas certos, mas, né, sabemos que o importante também para fazer essas mudanças serem aprovadas é a habilidade de bastidores, né? Você tem ali um modo de gestão diferente, né, de como lidar nos bastidores da Fórmula 1, e aí que mora o principal obstáculo, né? Como que você convence as equipes, né, que acabam tendo um poder bastante grande nessas horas de decisão, como é que se trata esses bastidores. Então, a partir do momento que as conversas começaram a ter alguma resistência, as equipes já começaram a mostrar uma certa resistência a algumas ideias, aí sim eu já comecei a ficar um pouco com o pé um pouco mais atrás, desde da proposta de mudança de motor, né? Você lembrar que um tempo atrás a Fórmula 1 queria mudar os motores para 2021, isso foi prontamente cortado pelas fabricantes. Ali já deu para ter uma ideia de que as mudanças não seriam tão fáceis assim. Então isso está me deixando um pouco ressabiado, porque por mais que o Liberty tenha a intenção de abordar alguns pontos importantes da Fórmula 1, se as equipes não quiserem, não vai sair do papel, né? Pois é, e a questão do motor, era aquela ideia do Ross Brown de tirar o MGUH, né? E aí tem uma coisa que ainda está na minha cabeça, eu estou tentando entender o que aconteceu. O Jean Todt, que é o presidente da FIA, ele disse que nenhuma equipe séria, nenhuma montadora teve interesse na Fórmula 1. E aí eu fico pensando, será que a Liberty Media tentou tirar o MGUH para deixar os motores mais simples e mesmo assim as montadoras não quiseram vir? E aí eles decidiram manter esses motores do jeito que está e seguir com as equipes, né, as montadoras atuais que estão na categoria, porque está todo mundo indo para a Fórmula E, né? Acho que o movimento da Porsche foi o mais interessante. Eles chegaram a participar de reuniões com a Fórmula 1, com as equipes existentes, e decidiram ir para a Fórmula E. Então, motor é um tópico que entra em tecnologia demais. Será que a Fórmula 1 se complicou muito numa tecnologia que as montadoras não entendem mais que é legal para os carros de rua? Pois é, né? O que se viu a Fórmula 1, a Fórmula 1 se viu numa sinuca de bico, né? Porque ela introduziu esse regulamento turbo híbrido em 2014 para cá, exatamente para tentar criar um engajamento maior com as fabricantes, né? Isso até teve um resultado, né? Se a gente levar em consideração que a Renault aumentou o seu investimento na Fórmula 1, né? Ela deixou de ser só uma fornecedora para voltar a ter uma equipe própria. A Honda também voltou, e só voltou porque esse regulamento mudou dessa forma, mas a própria Fórmula 1 esperava ter um engajamento um pouco maior, um interesse um pouco maior. Quando ela viu que isso não aconteceu, né, o Liberty Media tentou testar as águas ali, né, ela fez o anúncio de que o MGUH seria liberado a partir de 2021, né, ele não faria mais parte do regulamento, e foi uma forma de tentar exatamente ver o que o mercado respondia, né, se algumas fabricantes tentariam mostrar ali o interesse, e foi exatamente esse o argumento, né, que o argumento pela manutenção da MGUH foi exatamente esse. Nenhuma fabricante mostrou interesse real de entrar na Fórmula 1, né, teve ali uma sondagem ou outra, mas, como você até citou da Porsche, mas não teve nenhuma intenção real de entrar na Fórmula 1, então as próprias fabricantes disseram, bom, se nós não temos interesse de entrar, né, uma nova fabricante, por que nós vamos mudar, né, por que nós vamos jogar fora todo esse investimento que se faz desde 2014, ou até antes de 2014, no caso de algumas fabricantes, então vamos manter do jeito que está. Tudo bem, isso a gente consegue entender por esse raciocínio, porque realmente não é só interessante você buscar novas fabricantes se você desagradar aquelas fabricantes que estão na Fórmula 1 hoje, né? Elas também são importantes, elas também precisam ser ouvidas. Mas aí a gente entra numa questão que
Hoje a Fórmula 1, né, com esse regulamento de motor de motores turbo híbrido, principalmente com a presença do MGU-H, né, que é a principal tecnologia mais complicada desse regulamento, você cria uma situação em que nós temos 4 fabricantes. Eu acho que com o passar do tempo, nós estamos chegando em uma situação em que ainda talvez não esteja ideal, mas o nível já está ficando mais equilibrado, né? Todas as fabricantes venceram corridas de um período de 1 ano para cá, né? Então você pode dizer que existe um equilíbrio, mas a Fórmula 1 está na mão dessas fabricantes, né? Se uma delas decidir sair, o que pode acontecer, é perfeitamente normal que fabricantes do setor automotivo saiam, aumentem e reduzam seu investimento na Fórmula 1, né? Faz parte do ciclo de investimento de marketing. A Fórmula 1 fica na mão dessas fabricantes. Se sair uma, vão ser 3 fabricantes, se sair 2, vão ser 2 fabricantes somente, porque realmente não tem uma situação plausível de nós vermos uma outra fabricante externa entrando na Fórmula 1. A Porsche, como você até mencionou, cogitou essa possibilidade, né, ela sondou essa possibilidade com o regulamento, mas ela tem outras prioridades, né? A Porsche ela se envolveu na polêmica do Dieselgate há alguns anos, então ela precisa limpar essa imagem de uma forma mais rápida, de uma forma um pouco mais urgente, e a Fórmula E, nesse momento, ela oferece essa alternativa, né? Ela passa esse discurso de que nós estamos, né, no caso da fabricante, preocupados com o ambiente. Isso tudo é feito de uma forma muito mais barata. Então, mercadologicamente falando, para a Porsche é mais interessante do que entrar na Fórmula 1 e apanhar, né, e correr um risco de apanhar, como aconteceu com a Honda, que virou motivo de chacota. Então, nesse ponto, a Fórmula 1 ela se vê refém dessas 4 montadoras, então isso cria até uma situação mais difícil, uma situação mais travada de bastidores, porque a Fórmula 1 não consegue evoluir nem para um lado nem para o outro, porque ela precisa também agradar essas 4 fabricantes que estão lá. E o grande risco nesse momento é Honda, alguma dessas montadoras decidir sair, né? Há rumores de que o pessoal japonês não tem tanta felicidade com o programa da Fórmula 1, que gasta muito, que a tecnologia não é tão interessante assim para os carros de rua, e também tem o medo da Renault sair da categoria. Mesma situação, pessoal, os diretores não curtem muito a ideia da Fórmula 1. Se a gente tem 4 montadoras e uma apenas decide sair, Bruno, vai ser já um desespero. Se 2 decidem sair, mais ainda. Então vamos usar um exercício de pensamento, de imaginação. Se Renault e Honda decidem sair no final de 2020, o que acontece com a Fórmula 1? Fica numa situação muito complicada, né? Você tem a Fórmula 1 ficaria na mão das poucas fabricantes. Lembrando, né, que não dá para a gente apostar realmente que uma dessas vai sair, mas se uma dessas fabricantes saírem, não vai ser nenhum absurdo, né? O investimento de marketing faz parte disso, né? Você investe muito dinheiro, no caso da Fórmula 1, exatamente para você expor a sua marca, e a melhor forma de você fazer isso na Fórmula 1 é você ganhando corrida, né? Você chegar lá, ganhar corrida, porque passa aí a imagem de que a fabricante em questão sabe construir um bom carro, ela sabe ser competente, né? Então, você tem as equipes que não estão ganhando, ou pelo menos as fabricantes que não estão tão em destaque no momento, como é o caso da Honda, que ainda está tentando melhorar. É claro que 2019, com a parceria com a Red Bull, representou um salto gigantesco, né, até então, que ela vinha alcançando com a McLaren em Toro Rosso, mas ainda assim, né, você tem aí anos e anos de investimento para tentar limpar uma imagem. Então, fica muito complicado. A Fórmula 1 hoje em dia ela não tem estrutura, né? O regulamento não proporciona a entrada, por exemplo, de uma fabricante independente, que eu, pelo menos, considero que seja uma coisa importante, né? Que você tem, às vezes, um motor que, por exemplo, no regulamento V8, né, que nós tínhamos até 2013, você tinha ali um motor Cosworth, que era um motor que era barato, ele não era, obviamente, tão requisitado como os motores oficiais de Renault, de Mercedes e até de Ferrari, mas era uma opção barata para as equipes que queriam entrar, um motor que proporcionava que as equipes competissem, e hoje isso não existe, né? Hoje não tem essa possibilidade. Você tem apenas essas fabricantes oficiais, né, de equipes que também possuem as suas próprias equipes na Fórmula 1, né? O motor Mercedes também tem equipe da equipe Mercedes, Renault a mesma coisa, Ferrari a mesma coisa, a Red Bull hoje em dia é a equipe de fábrica da Honda, então você cria até uma situação de amarras, né? As equipes ficam mais amarradas. Uma equipe que faz uma parceria com a Ferrari, por exemplo, ela também acaba estando ligada com a Ferrari nos bastidores. Isso tem tudo a ver com o processo de tomada de decisão também, né? Porque as equipes elas precisam, em alguns casos, ter unanimidade. E a gente vê essas equipes que possuem clientes, né? No caso Ferrari, Mercedes e Renault, essas equipes elas acabam até ganhando mais poder, né? O motor acaba sendo não só um elemento técnico, mas também um elemento de poder de bastidor. Então cria toda uma situação complicada. Então, para responder a sua pergunta, se a Fórmula 1 perder uma dessas fabricantes, ela vai ficar ainda mais na mão das fabricantes que permanecerem na Fórmula 1, né?
Isso é uma situação que certamente não era o que o Liberty Media queria quando assumiu a Fórmula 1, ela queria realmente abrir o regulamento um pouco mais para deixar as coisas um pouco mais abertas. Então, também é uma história que a gente precisa ficar de olho com bastante atenção. Segundo tópico que a gente vai falar hoje é justamente sobre essa questão dos carros que não conseguem correr, né? A gente lembra, Bruno, que quando teve a mudança, né, de 2016 para 2017, existia um burburinho de que os carros da Fórmula 1 estavam muito próximos, na verdade os carros da GP2 estavam com tempos muito parecidos com os carros da Fórmula 1, e que era preciso transformar, né, deixar essa diferença maior. Só que o que aconteceu? Os carros, quando eles estão sozinhos na pista, né, em classificação, por exemplo, é show de bola, é uma coisa incrível, batendo recordes e mais recordes. Mas quando estão em corridas, turbulência, os carros não conseguem andar muito próximos, você não tem grandes batalhas, porque justamente os carros não conseguem andar mais próximos. E a Liberty Media tem trabalhado nisso, né? De trazer um carro que não perca tantos pontos de aerodinâmica assim. Hoje em dia, eu acho que é 49 ponto alguma coisa, 50 ponto alguma coisa de perda de pressão aerodinâmica de um carro para outro. O Ross Brawn disse que é 5 alguma coisa, né, o carro de 2021. Se fosse só isso, tudo bem, eu estava feliz. Mas tem muitas equipes não querendo essa mudança. Então, o que vai acontecer? Será que nós vamos ter esses carros realmente todos trabalhados pela Liberty Media e a FIA juntos, ou os carros continuarão mais parecidos com os que nós estamos vendo hoje? Pois é, as equipes que têm o pedaço maior do bolo não querem dividir, né? Elas não querem perder essa posição de destaque. Realmente, as equipes elas investiram muito em trabalho de aerodinâmica para desenvolver os carros nesse regulamento de pneus maiores, de asas maiores e tudo mais. Então, para eles vêm com uma certa resistência, né? Para que mudar? Para que vai fazer uma situação de dividir investimentos para o ano que vem, né, em que as equipes vão ter que investir nos carros de 2020 e nos carros de 2021 ao mesmo tempo, né, num conceito completamente separado. Então você cria essa resistência, né? Mas, de novo, eu até entendo que o Liberty foi abordar no ponto certo. Né? A gente ouvia por muito tempo, a gente fez lá no Projeto Motor uma entrevista com o Gordon Murray, né, que é um dos maiores projetistas da história da Fórmula 1, já produziu carros de Brabham, de McLaren, e tudo mais, e ele disse na entrevista para a gente que a solução dele para a Fórmula 1 era exatamente fazer o que o Liberty propôs pouco depois, né, de investir mais no efeito solo, de investir mais no downforce gerado pela parte de baixo, né, por difusor pela parte de baixo do carro, do que necessariamente em asas, né, porque a asa realmente fica muito propensa à turbulência, e é um efeito colateral, né, Sérgio, desses carros maiores que a Fórmula 1 tem de 2017 para cá, é um efeito colateral completamente previsível, né, já se sabia que era um efeito que poderia acontecer. Você aumenta a dependência aerodinâmica, você também aumenta, por consequência, o risco de os carros perderem rendimento na turbulência, mas até para a gente entender o porquê as coisas deram errado, a gente precisa também entender o porquê que elas foram implementadas, né? E está relacionado ao primeiro tópico que a gente abordou nessa conversa, né? De que a Fórmula 1 introduziu os motores turbo híbridos em 2014, exatamente para ter esse papel mais bem posicionado dentro do mercado, para se tornar uma categoria mais atrativa para montadoras e tudo mais. Mais um efeito colateral dessa mudança, né, por mais que seja um motor turbo que empurre bastante, é um motor que gera uma cavalaria interessante, e ele tem uma consequência que é o peso, né, as baterias, o próprio motor elétrico, toda a estrutura de recuperação de energia, ela traz um peso, e os carros foram ganhando peso consequente de ano após ano, de 2014 para cá, e o rendimento caiu. E fica um pouco difícil de você validar uma tecnologia, né? Você coloca uma tecnologia que já causou uma certa controvérsia na Fórmula 1 pela questão do som, né? Aí não vou nem entrar nessa questão aqui hoje, mas isso gerou, né, uma certa controvérsia no primeiro momento, gera até hoje, né, que as pessoas não são necessariamente grandes apreciadoras desse som. E fica difícil de você validar essa tecnologia, de você convencer as pessoas de que esse motor realmente é um motor muito bom, né, de que é um motor que tem um valor tecnológico interessante, se você vai para uma corrida e no primeiro gráfico que aparece na transmissão, aparece o recorde da pista, os recordes eram de 2004, 2005, ou seja, da era dos velhos motores V10. Então foi uma forma que a Fórmula 1 teve de reescrever esse livro de recordes até para fazer com que a tecnologia seja mais valorizada. Né? Ela fez essa mudança para 2017, especificamente para deixar os carros mais rápidos, né? Você conta nos dedos de uma mão quando a Fórmula 1 fez mudanças para deixar os carros mais rápidos, né? Geralmente as mudanças são para conter velocidade, para reduzir, para deixar o rendimento mais baixo,
porque a tendência natural é que ano após ano o desenvolvimento no regulamento vá fazendo com que os carros melhorem, e aí, de novo, você precisa conter a velocidade. São raras as vezes que a Fórmula 1 faz mudanças propositadamente para deixar os carros mais rápidos. Então foi isso que aconteceu em 2017. Mas teve toda essa consequência negativa, né? Você aumenta as asas, você aumenta o carro como um todo, né? Você pega em algumas pistas mais estreitas, os carros são muito largos, né? Fica difícil de você até colocar de lado, de você conseguir emparelhar com o carro da frente, tanto pela questão da turbulência, como até por uma questão de espaço, né? Então isso não é uma coisa que chega a ser uma grande surpresa. Você tem esse efeito de turbulência, toda essa questão que influencia, e isso já era algo previsto, né? Então, agora a Fórmula 1 ela tenta lidar com isso de alguma forma, de manter não de manter o rendimento, mas de manter a Fórmula 1 ainda assim como uma referência em termos de rendimento, né? Ela não vai ficar tão próxima assim, pelo menos nas previsões dos carros de Fórmula 2, mas vai ter uma queda de rendimento, e aí faz até a gente questionar, né? Será que realmente é importante você ter um carro que quebre todos os recordes assim? Será que você precisa reescrever? Será que se o Hamilton fizesse uma pole, em vez de fazer 1,27, ele faz em 1,31, mas aí você consegue perceber, olhando para o carro, que o piloto às vezes está tendo um pouco mais de dificuldade, o carro está um pouco mais instável, ele precisa trabalhar mais com as mãos, né? Uma coisa mais instintiva do fã de assistir a volta on-board e conseguir valorizar mais o trabalho do piloto. Será que a velocidade é tão importante assim? Então isso é uma coisa que a Fórmula 1 precisa também se entender, tanto em termos de conceito, como nos bastidores mesmo com as equipes para tomar a decisão correta. Com toda certeza. E a última questão que a gente tem que falar é justamente sobre a nossa querida distribuição de renda, né? Porque atualmente algumas equipes, principalmente a Ferrari, recebem um valor a mais por estarem há mais tempo dentro da Fórmula 1, e a ideia da Liberty Media é equiparar isso. Lembrando que isso é algo há muito tempo comentado, né, Bruno? Vocês no Projeto Motor mesmo, eu acho que lá nos primeiros vídeos, há quanto tempo tem um Projeto Motor no YouTube, Bruno? Desde 2015, né? Realmente era um dos nossos primeiros tópicos, assim, que nós martelávamos toda hora, em texto, em vídeo e tudo mais. E isso me fez até ficar mais otimista com relação ao Liberty, viu, Sérgio? Até como a gente estava conversando no começo, que me fez pensar que as coisas poderiam ser diferentes, porque foi a primeira vez que eu vi publicamente uma intenção de fato, botar o dedo na ferida e resolver o que precisa ser resolvido, né? Distribuição financeira é uma coisa fundamental para a Fórmula 1 ser da forma como todos querem que ela seja, né? E é claro que as equipes maiores, elas vão receber a maior verba, eu acho que isso é uma coisa natural, né? Mas existe uma discrepância muito grande, existe um abismo muito grande entre as equipes, existe a questão da Ferrari, né, de que recebe uma taxa grande por ano, só por ser a Ferrari, né? A Ferrari, apenas por ser a Ferrari, ela recebe uma quantidade considerável. Existe ali uma série de itens que são até parece meio arbitrários, assim, né? De que uma equipe, no caso a Red Bull, recebe uma taxa especial porque ela foi a primeira a assinar o Pacto de Concórdia, né? O Pacto de Concórdia que está vigente até hoje. Outras equipes ganham porque foram campeãs no passado. A Renault brigou um pouco por isso, né? Porque ela queria reivindicar esse pagamento também, porque é uma equipe que foi campeã no passado. Enquanto isso, outras equipes, né? Você pega uma Haas, por exemplo, a Haas é uma equipe nova, a Haas entrou em 2016, mas ela tem um projeto sério, né? Acho que não dá pra gente dizer que a Haas não é uma equipe com um projeto sério, com uma equipe determinada realmente a entrar na Fórmula 1 e prosperar dentro da Fórmula 1. Todas as equipes novas que chegam, elas demoram para conseguir ter o dinheiro de volta, né? Elas demoram para começar a ser pagas, porque o regulamento diz isso, né? Que a distribuição financeira ainda não... ela só envolve uma equipe se ela está presente nos últimos anos. Então, uma equipe nova ela tem que bancar esses primeiros anos sem ter nenhum retorno por parte da premiação. Outras equipes também que estão aí há muito tempo, a Sauber, né, agora não existe mais, agora é uma Alfa Romeo, mas a Sauber, enquanto ela chamava Sauber, na Fórmula 1 desde 1993, ela por muitos anos recebia uma quantidade baixíssima, né? Ela recebia menos do que essa taxa especial da Ferrari que nós mencionamos antes. Então, é uma coisa que precisa ser resolvida, né? Se a gente quer um grid mais saudável, em que as equipes possam se dar o luxo de desenvolver material humano, e material humano eu não falo só de pilotos, mas também de engenheiros, né? Desenvolver engenheiros, trazer engenheiros, você tem um mercado forte nesse sentido, para que uma equipe de repente possa surpreender, né? Ter uma equipe sensação em uma temporada que faz um carro legal. De novo, a questão dos pilotos, né? Que uma equipe não precise recorrer a pilotos
que cheguem com um caminhão de dinheiro, né? Se a equipe tem uma saúde financeira um pouco melhor, você pode criar uma estrutura como um todo mais saudável, né? Isso é uma coisa que a Fórmula 1 nunca quis abordar diretamente, mas o Liberty, pelo menos, parece ter essa intenção de mexer. Tem outras mudanças, né, que ela quer fazer com relação à parte financeira, né, até com relação ao teto de gastos, que eu ainda fico um pouco reticente com relação a como isso vai ser fiscalizado e como isso vai funcionar, mas pelo menos assim, essa questão da distribuição financeira é fundamental para que a Fórmula 1 seja saudável de médio para longo prazo, né? Então é isso, amigo cabeça de gasolina. Olha, bem provável que nós tenhamos esse anúncio das novas regras no final de outubro. Então, na semana que vem, se sair, a possibilidade também de ser adiado mais uma vez, mas se sair, a gente volta aqui, né, Bruno, para falar um pouco mais sobre o que já está feito, o que já será decidido, porque o tempo está acabando, né? O pessoal tem que começar a pensar no carro de 2021, porque os projetos dos carros de 2020 já estão encaminhando, né, para a sua parte final. Então, um momento muito complicado da Fórmula 1, principalmente com o crescimento da tecnologia elétrica, do mercado elétrico, o crescimento da Fórmula E, né, Bruno? Quantas montadoras a Fórmula E tem hoje em dia? Mais de 10? Acho que era umas 8, 9, assim. É muita fabricante, tem algumas que entram, né, e outras saem. Por exemplo, saiu a Renault para a entrada da Nissan, elas estão vendo substituição da marca, então sempre tem uma rotatividade, mas tem mais equipes que entram do que saem, né? E essa próxima temporada vai ter equipe Mercedes, equipe Porsche. Então, nesse quesito, a Fórmula E ela cresce muito, ela fica até mercadologicamente bastante interessante, porque, né, dá muita credibilidade para o campeonato você ter essa entrada tão grande assim de fabricantes, desse porte, né? Exatamente. E lembrando que a Liberty Media é acionária da Fórmula E também, né? Sim, exatamente. Tá tudo em casa por parte do Liberty, né? Tá tudo em casa, mas para a Fórmula 1, né, para Ross Brown e companhia, eles também querem fazer o deles, né? Então, eles querem fazer com que o trabalho deles traga os frutos exatamente para fazer com que a Fórmula 1 mantenha esse status que ela tem, né? Exatamente. E você, qual que é a sua opinião? O que você acha que vai acontecer no mundo da Fórmula 1 a partir de 2021? Quais serão as regras? O que vai passar, o que não vai passar? Coloca aqui na caixa de comentários. Eu sempre faço um esforço para tentar ler o máximo possível. E nós nos vemos em um próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no Boteco F1. Não esquece de se inscrever no Projeto Motor também, que faz um trabalho sensacional aqui no YouTube e também no site projetomotor.com.br. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E, como sempre, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua paciência e até lá.